Você já percebeu como certas áreas da sua vida parecem estagnadas? Como se nada avançasse, mesmo com suas orações, mesmo com seu esforço? Agora imagine isso. Alguém faz um jejum de 3 dias. Durante os 3 dias, silêncio. Nada acontece, nenhum sinal, nenhuma resposta. Mas depois do 3º dia algo começa a mudar, como se os céus tivessem sido tocados, como se uma barreira invisível tivesse sido rompida. E é aí que a pergunta ecoa no coração. Será que o que está travado na minha vida não é falta de bênção, mas falta de separação? O jejum é uma das armas mais poderosas e menos utilizadas no mundo espiritual. E isso não é por acaso. O inimigo sabe que o jejum enfraquece a carne, mas fortalece o espírito. Sabe que um cristão que jejua não apenas ora com mais profundidade, ele se torna mais sensível à voz de Deus. Por isso ele tenta impedir, desanima, distrai, coloca dúvidas. Para que jejuar? Isso não vai mudar nada. Ele sussurra. Mas aqui vai uma verdade bíblica. Jesus jejuou por 40 dias antes de iniciar seu ministério. Mateus 4, 1, 2. Ele, o Filho de Deus, se retirou para o deserto, não para aparecer, mas para se fortalecer. Você consegue imaginar o que aconteceria se você decidisse sair da rotina espiritual que vive hoje? Se por 3 dias colocasse seu coração diante de Deus em consagração, negando a si mesmo por algo maior? Muitos dizem, mas durante o jejum parece que nada acontece. E é verdade, durante os primeiros dias a alma grita, a carne resiste, os pensamentos se agitam. Mas sabe o que isso revela? Que o jejum está funcionando, está quebrando as estruturas invisíveis que mantêm a vida espiritual num ciclo de mesmice. Então aqui vai o desafio. Você está disposto a passar 3 dias de entrega para viver uma vida inteira de propósito? Se o jejum é tão poderoso, por que tão poucos o praticam? Você já se fez essa pergunta? A resposta pode surpreender, porque ele funciona, e tudo que realmente tem poder para transformar enfrenta resistência. A verdade é que não é apenas a fome física que dificulta o jejum, é o que o jejum provoca no mundo espiritual. Quando você jejua, você está enviando uma mensagem direta ao inferno. Eu não vou viver guiado pela minha carne, e o inimigo sabe disso. Por isso, ele trabalha para que você nem comece, ele lança pensamentos. Você não vai aguentar. E isso é coisa de fanático, não precisa de tanto esforço. Ou ainda pior, jejum é só passar fome, não muda nada. Mas isso é mentira. A Bíblia mostra que algumas situações só são vencidas com jejum e oração. Foi o próprio Jesus quem disse, essa casta não sai senão com oração e jejum. Mateus 17, 21. Ou seja, há fortalezas que só caem com renúncia. Há guerras que só são vencidas quando você silencia os apetites da carne para ouvir o sussurro do Espírito. Você já percebeu que, quando decide jejuar, tudo parece mais difícil? A fome aumenta, as tentações surgem, as distrações se multiplicam. Sabe por quê? Porque o inimigo não teme um crente que apenas escuta sermões. Ele teme aquele que se consagra, que fecha a boca para a comida, mas abre o coração para o céu, que diz, eu vou até o fim porque quero romper. Por isso que jejuar é tão difícil, porque o jejum não apenas muda o seu dia, ele muda o seu espírito. E você? Vai continuar ouvindo as desculpas ou vai começar a viver o sobrenatural? Muita gente inicia um jejum esperando que Deus mude alguma coisa. Mas aqui está uma verdade que precisa ser compreendida. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Malaquias 3:6. Hebreus 13:8. Então, se Deus não muda, quem muda durante o jejum? Você. O jejum é como um fogo refinador. Ele não altera o ouro, apenas remove as impurezas que estavam escondidas nele. Através do jejum,
Você não convence Deus a fazer algo. Você se posiciona para receber o que Ele já queria te dar. Quantas vezes oramos pedindo direção, pedindo respostas, mas não conseguimos ouvir nada? Será que o problema está no céu ou no nosso ruído interno? A alma cheia de distrações, a mente saturada de vaidades, o coração dividido. Tudo isso nos torna insensíveis à voz do Espírito. Mas quando você jejua, você silencia o barulho de dentro. O jejum limpa o vaso. E um vaso limpo, meu irmão, está pronto para ser cheio. Foi isso que Jesus ensinou quando falou sobre odres novos. Odres são recipientes que guardam vinho. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Mateus 9,17. Ou seja, há coisas que Deus só pode derramar em quem está renovado. E o jejum é esse processo de renovação. Você não sai dele do mesmo jeito que entrou. Algo muda, as escamas caem, a resistência quebra, e o que era embaçado fica claro, porque o jejum não muda os planos de Deus. Ele muda você para que você esteja pronto para viver esses planos. Você já tentou jejuar por alguns dias apenas com líquidos? Não é fácil. O corpo reclama, a mente tenta sabotar. A rotina parece mais pesada, mas algo acontece após o terceiro dia. O cansaço dá lugar ao foco, a distração começa a sumir. E uma sensibilidade espiritual começa a nascer dentro de você. É como se, de repente, tudo ao seu redor diminuísse e a voz de Deus se tornasse mais nítida. Há cristãos que já viveram experiências profundas em jejuns prolongados, 3, 5 até 7 dias só com líquidos. Eles não fizeram isso para se mostrarem espirituais. Fizeram porque estavam famintos, mas não de comida. Famintos por direção, famintos por libertação, famintos por mais de Deus. Você já se sentiu assim? A Bíblia mostra que momentos de grande revelação foram precedidos por consagração intensa. Moisés ficou 40 dias no monte em jejum e desceu com a lei de Deus nas mãos. Êxodo 34:28. Elias jejuou e foi fortalecido para caminhar 40 dias até o monte de Deus. 1 Reis 19:8. Não é sobre copiar esses jejuns, mas sobre entender o princípio. Quanto maior o propósito, maior deve ser a consagração. E quando alguém decide jejuar por mais tempo, algo começa a acontecer internamente. As distrações caem, a mente clareia e o coração se alinha com os céus. Pode ser difícil no começo, mas o jejum não te enfraquece. Ele te fortalece do jeito certo, por dentro. Talvez você pense que jejuar significa passar o dia inteiro só com água, ou então comer apenas pão seco. Mas e se eu te dissesse que o mais importante no jejum não é o cardápio, é o propósito? Existe uma frase que muitos usam: meu jejum, minhas regras. E de certa forma, há verdade nisso. O jejum é uma entrega pessoal, e Deus vê o que está no secreto, não no prato. Mateus 6, 17, 18. Alguns jejuam só com água, outros tomam sucos, sopas ou café com leite. Alguns excluem certos alimentos, como Daniel, que jejuou se abstendo de carnes e manjares do rei. Daniel 10, 3. O importante aqui não é competir espiritualidade, mas perguntar: o que eu estou renunciando por amor a Deus? E com que intenção? O verdadeiro jejum não está no copo, está no coração. É quando você diz: Senhor, isso é o que eu posso fazer, mas estou fazendo com sinceridade, porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Salmos 51, 17. Não se trata de religiosidade ou de se castigar, mas de buscar sensibilidade espiritual, de treinar o seu espírito a ouvir mais, a crer mais, a depender mais. Por isso, sim, você pode ajustar o jejum à sua realidade, mas nunca perca o foco. Consagração, entrega e intimidade com Deus. É isso que Ele está olhando. É isso que realmente importa. Há pessoas que oram, frequentam a igreja, fazem tudo certo,
mas continuam com a vida travada. Nada flui, nada se abre. É como se estivessem presas em um quarto trancado e não sabem onde está a chave. Mas e se a chave for o jejum? Existem momentos na vida espiritual em que não é falta de promessa, é falta de consagração. As bênçãos estão prontas, mas algo ainda está bloqueando. E é aí que o jejum entra como arma de guerra. Você sabia que o jejum é um instrumento de rompimento espiritual? Não é um ritual vazio. É um ato que corta correntes invisíveis, que rasga véus, que abre portas que estavam fechadas há anos. Jesus ensinou que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Mateus 17, 21. Isso quer dizer que há opressões, vícios, resistências e cadeias espirituais que só se rompem com esse tipo de entrega. Você já sentiu que está lutando, mas não consegue avançar? Talvez o que esteja faltando não é mais esforço, é mais entrega. O jejum não compra o favor de Deus, mas posiciona você espiritualmente para acessar o que já está liberado nos céus. Há um mundo espiritual ao seu redor. E algumas muralhas que te cercam não vão cair com gritos, vão cair com jejum. Infelizmente, muitos têm medo de jejuar porque acham que isso é coisa de gente fanática. Outros ainda acham que jejum é só um ritual antiquado, uma tradição sem sentido. Mas essa visão está completamente errada. O verdadeiro jejum não tem nada a ver com religiosidade, tem a ver com transformação. A religiosidade tenta parecer santa diante dos homens, mas o jejum bíblico é feito diante de Deus, no secreto, no íntimo. Jesus foi claro: quando jejuarem, não andem tristes como os hipócritas. Mateus 6,16. Ou seja, não é para exibir espiritualidade, é para buscar intimidade. Tem gente que jejua para dizer que jejua, mas quem jejua com o coração sincero, o faz para se aproximar de Deus, não para ganhar pontos com os outros. O jejum bíblico é um ato de amor, de dependência, de consagração. É como dizer: Senhor, eu abro mão de algo legítimo para te buscar de forma mais profunda. E quando isso acontece, algo muda dentro da gente. O orgulho é quebrado. A carne perde força. O espírito floresce, é como limpar os olhos da alma e voltar a enxergar com clareza, porque o jejum, quando é feito com o coração certo, não te deixa mais espiritual diante dos outros. Ele te deixa mais humilde diante de Deus. Durante o jejum, algo curioso costuma acontecer. Pensamentos ruins começam a aparecer, emoções mal resolvidas vêm à tona. E muita gente se assusta com isso. Pensa: estou jejuando. Por que estou tendo pensamentos que nem sabia que estavam aqui? Mas aqui está a verdade. Esses pensamentos não estão entrando, estão saindo. O jejum tem esse poder. Ele purifica. É como uma água limpa sendo derramada num vaso sujo. A sujeira começa a subir, fica visível, mas isso não é sinal de fracasso. É sinal de que a limpeza começou. Quando você jejua, o Espírito Santo começa a trabalhar em áreas profundas. Sentimentos escondidos, traumas não tratados, pecados ocultos, feridas antigas. Tudo isso começa a emergir. E é nesse momento que muitos desistem, porque acham que o jejum está piorando as coisas, mas na verdade ele está curando. Lembra quando Jesus desceu do monte e encontrou um menino possesso por um espírito maligno? Seus discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. E Jesus disse: esta casta não se expulsa senão com oração e jejum. Mateus 17, 21. Aquela possessão representava algo mais profundo, algo resistente, algo que não se quebrava, com palavras, mas com consagração, e o mesmo acontece dentro de nós. A incredulidade, impureza, frieza espiritual
que só saem com jejum, porque o jejum não é apenas uma disciplina, é uma ferramenta de purificação da alma, e talvez o que você está sentindo nesse processo não seja derrota, seja Deus limpando você para algo novo. Muita gente pensa que jejum é só ficar sem comer, mas a Bíblia mostra que existem vários tipos de jejum, e cada um tem um propósito específico. Você lembra da rainha Esther? Ela convocou um jejum de 3 dias sem comida nem água, um jejum total. Esther 4,16. A cidade de Nínive, ao ouvir a pregação de Jonas, também fez o mesmo. Nem as pessoas, nem os animais comeram ou beberam. Jonas 3,7. Mas também há o jejum de Daniel, onde ele se absteve de carnes, doces e vinhos. Não comi manjar desejável, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Daniel 10:3. O que isso nos ensina? Que o formato do jejum pode variar, mas o que não pode faltar é o propósito. Hoje, você pode fazer jejum de alimentos, mas também pode jejuar outras coisas que roubam sua sensibilidade espiritual. Redes sociais, entretenimento em excesso, açúcar, compras impulsivas, conversas. Mas tudo aquilo que ocupa espaço no seu coração e tira o foco do céu. E pode ser um alvo de jejum, porque o objetivo do jejum não é emagrecer, não é cumprir uma regra, é aumentar a sua sensibilidade para ouvir a voz de Deus. A pergunta não é do que você está abrindo mão, é por que você está fazendo isso? O jejum é mais eficaz quando tem propósito, e o propósito certo é sempre mais de Deus e menos de você. Agora que você ouviu tudo isso, a pergunta que fica é: você está disposto a fazer um jejum de 3 dias? 3 dias que podem parecer poucos, mas que no mundo espiritual podem romper cadeias que te amarraram por anos. 3 dias sem distrações. 3 dias de entrega. 3 dias de consagração. É o bastante para mostrar ao céu que você está buscando algo real. E também o suficiente para o inferno saber que você não está mais de brincadeira. Durante o jejum, pode parecer que nada está acontecendo. O corpo reclama. A mente tenta te convencer a desistir. O silêncio de Deus, às vezes, parece ensurdecedor. Mas espere, porque depois dos 3 dias, algo começa a mudar. A palavra de Deus nunca falha. Quando você se posiciona, ele se manifesta. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Esse chamado não é para quem busca conforto, é para quem busca propósito, é para guerreiros espirituais, é para quem está cansado da vida rasa, da fé fria, da rotina sem poder. E então, você aceita o desafio? 3 dias, só isso, e o céu inteiro pode começar a se mover ao seu favor.